Olá, seja bem-vindo ao Contraponto, seu programa de entrevistas que recebe toda semana convidados das mais diversas áreas, ideias e experiências. Ana Paula Henkel é mineira de Lavras, foi da Seleção Brasileira de Vôlei e hoje, morando nos Estados Unidos, escreve na revista Oeste e é comentarista política do programa Oeste Sem Filtro. Recentemente, ela entrou para o Hall da Fama Internacional do Voleibol, nos Estados Unidos, e hoje está aqui comigo para falar sobre esporte, eleições americanas e Brasil. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Bruno. Um prazer estar de volta aqui com vocês. Bem-vinda de volta. Obrigada. Ana, você tem estudado há muitos anos a política americana. Na sua opinião, o que a eleição de Donald Trump anuncia para o mundo e para o Brasil? Olha, Bruno, anuncia muita coisa. Eu acho que anuncia principalmente... É claro que dá para a gente falar do ponto de vista econômico, geopolítico também, as guerras hoje que estão em curso no mundo, mas eu acho que tanto para os Estados Unidos como para o Brasil, já que eu gosto de falar que o Brasil está sempre 2 anos atrás em alguns movimentos, né? O que acontece lá acaba chegando aqui. Infelizmente, aqui no Brasil também, a esquerda brasileira acaba importando as péssimas páginas e ideias da esquerda americana, que hoje o Partido Democrata ele se identifica muito com uma esquerda mais radical, né, mais extrema, aquele PSDB americano, né, o socialismo, o social-democrata americano, ele praticamente não existe mais dentro do Partido Democrata, então acaba que isso reflete aqui no Brasil. Então a eleição de Donald Trump, eu acho que é um realinhamento de vários setores na sociedade, como acho que eu poderia resumir a volta à normalidade, porque o pêndulo ali, né, da janela de Overton foi tão para a esquerda que durante muito tempo nós achamos, nós que eu digo lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, até no mundo também, que nós estávamos num livro de Orwell, né? Que fosse, né, que 1984, pela vigia, durante a pandemia, a gente viveu isso, mas também assim, um quadro muito surreal de eu tenho que achar normal uma pessoa, um homem competindo com mulher e as pessoas dizendo não, compete de igual para igual e eu não posso falar que não tem nada de igual para igual, porque biologia humana não é de esquerda nem de direita, biologia humana é XX e XY. Os próprios valores familiares também foram reafirmados nessa eleição do Donald Trump. O próprio direito ali, a primeira emenda à Constituição americana, que é o direito da sua oração, da sua adoração, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, tudo isso voltou muito a ser um fator denominador nessa eleição. Acho que muito pelo cansaço de uma agenda bizarra, Bruno, não tem outro adjetivo assim, uma agenda bizarra que tentou normalizar situações que quebravam principalmente o núcleo familiar, tentaram quebrar núcleos importantes para os Estados Unidos, que é o núcleo do patriotismo, do amor à sua bandeira, do amor ao hino, do respeito aos seus militares, que é uma coisa muito estabelecida nos Estados Unidos, tanto que em 2020 nós tivemos aquela bobajada toda dos jogadores da NFL de se ajoelhar durante o hino. Aquilo já era ali, eu acho que a primeira faísca de um cansaço que culminou nesse tsunami vermelho do Partido Republicano nessa eleição. Pois é, e com tantas bandeiras universais que ele abraçou, quer dizer, ele teve uma vitória maior do que se esperava a princípio. Na sua opinião, ele foi 100% Trump na campanha ou ele abraçou o que nós chamaríamos no Brasil de centro também? Ele foi 100% Trump e eu acho que por ele ter sido 100% Trump, o que ele mudou um pouco, talvez. Meu pai sempre falava, não tem uma vez que eu não venho aqui que eu não menciono meu pai, né, Bruno? São tantos ensinamentos, eu preciso escrever um livro sobre o meu pai. Mas o meu pai, às vezes, ele falava assim para mim: filha,
não é apenas o que você fala, mas como você entrega. Não perca a oportunidade de entregar uma boa ideia entregando de uma maneira porca. E era assim mesmo que ele falava, de uma maneira porca. Embale a sua boa ideia ou a sua boa concepção ou o seu bom argumento, entregue de uma maneira convincente. E eu acho que foi isso que ele fez. Ele continuou 100% Donald Trump, mas ele entregou para aqueles que tinham alguma resistência estética, ele entregou de uma maneira convidativa. Eu estou te convidando, me escute. Eu tenho coisas para falar com você que eu sei que você não está satisfeito. Economia, o processo de imigração desenfreada com fronteiras abertas, a imigração ilegal, né? É importante a gente sempre falar imigração ilegal, incomodou demais os americanos, até nos estados democratas. Então ele convidou para essa conversa. Deixa eu te ajudar, me ajude a te ajudar nessas questões. A comunidade negra sofreu bastante nos Estados Unidos com a imigração ilegal desenfreada, porque muitos desses governadores democratas acabaram levando recursos das comunidades pobres, negras, latinas, brancas também, para os imigrantes ilegais. Então, houve escolas em Nova York, por exemplo, que as crianças tiveram que ir para casa e ter aulas remotas para que os imigrantes ilegais fossem para as escolas e tivessem ali nas escolas algum atendimento alimentar também, de ficar hospedados ali. Em algumas escolas, hotéis foram pagos, alguns imigrantes ilegais receberam celular, $700. Enquanto isso, os americanos entenderam aquela frase do Donald Trump, America first, América primeiro. Eles sentiram isso na pele. Estão gastando os nossos recursos do pagador de impostos do nosso país com imigrantes ilegais que não dão nada de volta para o país. Porque, Bruno, há uma falácia muito grande, uma narrativa muito incorreta de que Donald Trump é misógino, homofóbico e que ele não gosta de imigrantes, de imigração. Não é isso. Eu sou uma brasileira, eu moro nos Estados Unidos hoje, não fui americana sempre, cheguei lá, hoje sou americana, cumpri o meu processo de cidadania americano. Eu nunca fui maltratada nos Estados Unidos. Desde que eu era apenas uma imigrante, uma brasileira, indo para lá, estudando na UCLA, até eu adquirir a minha cidadania, não há nada de errado com imigração legal. Muito pelo contrário, os americanos eles recebem muito bem os imigrantes que querem estar no país legalmente e que querem trocar com os Estados Unidos. Eu estou aqui procurando o meu American Dream e vou dar de volta para a sociedade americana a minha expertise, seja como atleta, como economista, como o que quer que seja, né? Na área do cinema, entretenimento, acadêmico também. Mas por que esse incômodo agora tão grande com os ilegais, se antigamente não era tão grande assim esse incômodo? Porque na administração... Pelo volume, Exatamente. Na administração de Donald Trump, ele disse que ele aceitaria os pedidos inclusive de asilos econômicos, sociais. Estou com uma guerra no meu país, ou o meu país não está promovendo o desenvolvimento social para a nossa sociedade, por isso eu vou para os Estados Unidos. Dentro da administração Donald Trump, de 2017 a 2021, os processos seguiram, só que havia a lei de stay in your country. O seu processo será recebido, será analisado por um juiz, o seu pedido, mas você precisa esperar no seu país.
E isso foi uma das primeiras ordens executivas de Joe Biden, cancelar essa política de stay in your country. E você vai ser recebido. Os processos de imigração, eles continuaram. E com Joe Biden e Kamala Harris, eles simplesmente abriram as fronteiras, entra e depois a gente vê, a gente te procura, a gente te acha aqui nos Estados Unidos, num país de 320 milhões de habitantes. Muitos, claro, você não vai encontrar nunca mais. O problema é que essa política de fronteiras abertas colocou para dentro também muitos criminosos, gangues mexicanas, do Estado Islâmico também, né? Foi descoberto um grupo que entrou para tentar assassinar George W. Bush. Isso também foi pego pelo FBI e pela CIA. Então, eles acreditaram, os democratas, que abrindo as fronteiras dessa maneira, eles conseguiriam, de alguma forma, manter esses imigrantes ilegais como um bom eleitorado, num número muito grande. Fala-se em 15 milhões de imigrantes ilegais desde 2021. Eles votam? Né? Então, essa é a questão. Em alguns estados, hoje, não é necessário identificação para você votar, inclusive na Califórnia. Caramba. Há esquemas, por exemplo, que nós sabemos que aconteceu em 2020 e que o Partido Republicano se preparou muito bem para essa eleição, para que isso não acontecesse, que é a impressão de cédulas e pessoas ligadas ao Partido Democrata, simplesmente ele preenchendo as cédulas para as pessoas e colocando as cédulas no correio. Em 2020, houve muita votação pelo correio por causa da Covid. Mas os republicanos aprenderam a lição e espalharam mais de 5 mil advogados por nos estados que deram problema em 2020. E houve também, Bruno, mais de 250 mil voluntários para o Partido Republicano em todo o país em relação à integridade eleitoral, das cédulas, conferir assinatura, a contagem pública de votos, né? Quem sabe a gente chega lá sob escrutínio público, né? Quem sabe a gente consiga respeitar o artigo 37 da nossa Constituição também. Mas eles acreditavam que, colocando esses imigrantes para dentro, até num processo de legalização desses imigrantes, eles se sentiriam sempre gratos pelo Partido Democrata e votariam para sempre no Partido Democrata. O problema, Bruno, é que os imigrantes legais, eles não gostam dos imigrantes ilegais. Então, é uma falácia dizer que os mexicanos ou aqueles que vêm de Honduras, Guatemala, Venezuela, eles chegam nos Estados Unidos e são muito bem recebidos pelas comunidades latinas. Não é bem assim. As comunidades latinas que pagam seus impostos, que têm sua vida toda legalizada, eles não gostam desses imigrantes ilegais. Primeiro que eles pagam impostos, como todos nós pagamos, eles trabalham, pagam seus impostos, respeitam as leis, eles têm no seu trabalho, o preço do seu serviço é também com o imposto que ele tem que pagar embutido. Um imigrante ilegal, quando chega, ele derruba esse preço por hora. Então, ele acaba tirando o emprego do imigrante legal, porque o preço dele por hora é muito mais barato. E há um preconceito também dos imigrantes. Eu vi isso na Califórnia agora, com um rapaz que trabalha para mim. Ele disse, ele é a primeira geração de filhos de imigrantes legais que nasceu nos Estados Unidos. Ou seja, ele é americano, mas ele também é mexicano, filhos de pais que imigraram e que estão legalizados. E ele me disse que os imigrantes ilegais detestam essa geração, essa primeira geração de imigrantes, porque eles chamam esses imigrantes de plástico. Eles falam, you are plástico.
vocês são soft, vocês não são de steel, de aço, vocês são plástico. Nem frio nem morno, né? Exatamente. Eles falam, vocês que nasceram aqui, vocês não são nem americanos e nem mexicanos, vocês não falam a nossa língua de maneira apropriada, vocês falam inglês demais. Então, essa geração, essa primeira geração de imigrantes legais, que fazem parte de grandes comunidades latinas, essa geração está se formando e se estabelecendo dentro do Partido Republicano, porque é uma geração que quer trabalhar, que está acreditando no American Dream. Eu chego, eu trabalho, eu estou legalizado, eu pago os meus impostos, eu mando os meus filhos para as boas escolas, e então foi a grande surpresa, até na minha democrata Califórnia, muitas regiões se tornarem vermelhas nessa última eleição. Mas a minha pergunta sobre se o Trump teria feito concessões é para saber também, na formação de equipe dele, se, na sua impressão, ele vai fazer concessões ao outro lado, ou ao centro, ou a ideias que, a princípio, ele não defenderia. Acho que não. Não, porque ele deixou... a plataforma de campanha dele foi muito clara. Muito clara. Eu não vi ele sair pela tangente nenhuma pergunta. O Trump, ele é muito direto. É isso que eu vou fazer. Se há alguma questão que ele não possa falar, principalmente questões que envolvem segurança nacional, acordos com Vladimir Putin, por exemplo, como o senhor, ele foi perguntado, como o senhor sentaria com Vladimir Putin e Zelensky e tentaria apaziguar essa guerra entre Ucrânia e Rússia? E ele fala, olha, eu sentaria separado com Zelensky, sentaria separado com Putin, mas eu não posso falar o que eu falaria para cada um deles, porque eles vão se preparar para os contra-argumentos. Mas em relação a políticas econômicas, políticas sociais, políticas de segurança nacional, segurança doméstica, terrorismo, tudo isso, ele foi muito direto, muito direto. Então, isso faltou, no outro lado foi o oposto, nada era claro, absolutamente nada. Tanto que muitos democratas moderados e independentes acabaram votando em Donald Trump, não por gostar de Donald Trump dessa vez, mas porque as políticas dele foram muito bem expostas, muito bem detalhadas, não num plano de governo como a Kamala Harris sempre disse nas entrevistas. Não, o meu plano está lá no site. Vai lá no site que você vai saber o que eu penso sobre tal assunto. Donald Trump falava ao vivo, o meu plano de governo sobre isso que você está me perguntando é isso, 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 isso. E ficou muito claro. Então, a construção até dos ministérios dele agora, muita gente está reclamando, porque são pessoas muito alinhadas com o trumpismo. Olha, são pessoas alinhadas com todas as promessas de campanha que ele fez. Não tem absolutamente nada fora do contexto do que ele disse que ia fazer e que não ia fazer. Então, eu não vejo ele se aproximando do Partido Democrata, tentando apaziguar alguma coisa. Até porque, Bruno, nos últimos 4 anos, o Partido Democrata caçou Donald Trump, usou o lawfare, usou as instituições de uma maneira perigosa para uma nação tão livre, tão próspera, tão temente ao império das leis. O Partido Democrata abusou muito do lawfare e trouxe 91 indiciamentos para Donald Trump. Ele tem agora foi julgado, condenado, e muita coisa aconteceu diante dos olhos até daquele americano democrata que disse: eu não gosto do Donald Trump, mas eu acho que essa perseguição está passando da conta. Você acha que essa postura dele na campanha serve de modelo para a direita brasileira? Sim. Em que sentido? Sim. E falávamos isso essa semana, principalmente na postura. É claro que
há muitas diferenças, principalmente quando você sente um lado ditatorial, digamos assim, quando vem de um legislativo ou quando vem de um executivo, como é na Venezuela, ou um legislativo que é mais alinhado com pautas da extrema esquerda e não tem uma oposição muito grande, então legislações são passadas que depois elas têm que ser desfeitas. Mas aqui no Brasil o problema é que vem do judiciário, que era o maior medo dos pais fundadores dos Estados Unidos, um judiciário corrupto. Eles tinham muito, muito medo disso. Tanto que os filtros que existem nos Estados Unidos em relação ao judiciário, os filtros são muitos, até uma decisão arbitrária e inconstitucional do judiciário chegar até o cidadão ali na sua cidade. São muitos filtros. Suprema Corte, por exemplo, não se mete em nada que não seja constitucional, ou seja, que esteja ligado à Constituição. Chega muita coisa na Suprema Corte americana? Claro que chega, mas eles olham e falam, isso não é aqui. Tem um filtro, né? Exato, isso não é aqui. Volta para o seu estado, os estados têm suas Supremas Cortes, então isso facilita muito também. Há o federalismo americano, a independência, a autonomia dos estados. Eu sei que nós deveríamos ter isso também, porque somos a República Federativa, né, do Brasil. De federativa temos muito pouco. Mas lá é diferente, que o ativismo judicial ele é pontual, ele é uma exceção, né? Aqui no Brasil, infelizmente, se tornou a regra. No entanto, mesmo com a exceção do judiciário ativista sendo usada contra Donald Trump, ele não se ajoelhou. Ele seguiu ali no moto dele de dizer a verdade, de não ter medo, de arcar com as consequências e acreditar que o povo americano viria ao seu resgate. E foi exatamente o que aconteceu. Quanto mais indiciamentos aconteciam, mais o povo americano se virava para Donald Trump, mais ele arrecadava. Quando ele foi condenado no processo em Nova York, e o juiz que presidiu esse caso, a filha desse juiz é uma das empregadas do Partido Democrata que cuidam das doações do Partido Democrata, ele foi condenado, a imprensa noticiou, agora que ele foi condenado, só aguardando a sentença do juiz, vamos esperar o famoso mugshot, né, que aqui no Brasil é o quê? A foto, né, quando você é condenado, a foto ali de quase presidiário, né? E a imprensa que detesta Donald Trump usou aquela foto de maneira pejorativa, o primeiro presidente americano condenado, e Donald Trump usou a foto dizendo: eu estou no caminho, eles não querem me pegar, eles querem pegar você, a sua liberdade de expressão, a sua religião, o seu relacionamento com a sua família, eles querem usar as instituições para caçar cristãos, eles querem doutrinar as crianças, eu estou no meio. E ele usou aquela foto de uma maneira brilhante que ele arrecadou quase 20 milhões de dólares em 24 horas. Quer dizer, fez do limão a limonada. Fez do limão a limonada. Agora, voltando essa volta toda, me perdoe, para chegar na sua pergunta. Essa foi a postura que o povo americano espera, porque se você olhar para a história americana, as boas páginas da história americana, elas são muito fundamentadas em homens fortes, que não negociam os seus princípios. E esses princípios precisam estar ligados, intrínsecos, com a história americana, de patriotismo, de luta, de verdade, do respeito ao império das leis. E Donald Trump mostrava... Donald Trump é perfeito? De jeito nenhum, é um homem cheio de falhas. Cheio de falhas. Mas ele mostrou que, diante de um ativismo raro e perigoso do judiciário, que ele não ia se ajoelhar. Então, falta isso aqui no Brasil. Nós sabemos que existem armas hoje usadas pelo Supremo Tribunal Federal, por alguns ministros, infelizmente, que são armas inconstitucionais, são armas ilegais,
os respeitados juristas, como o Dr. Ives, por exemplo, sempre apontam, o professor André Marcília também sempre aponta, isso aqui é inconstitucional, todos os dias estamos no Sem Filtro falando, isso é inconstitucional. Mas, Bruno, eu acho que a postura de você defender uma coisa, um princípio que não pode ser negociado, como o próprio Felipe Martins fez, eu estou correto, eu provei a minha inocência, se tiver que ficar preso, eu vou ficar preso. Isso acaba acendendo não apenas uma chama de esperança em todos nós, mas você acaba passando para as outras pessoas, eu preciso fazer alguma coisa a mais, eu não posso só assistir e reclamar, eu tenho que ir a campo para discutir como eu posso sustentar os pilares que ainda sustentam o Brasil, porque muita coisa já foi implodida, muita coisa. Por isso que a postura, por exemplo, do deputado Marcel Van Hatten, nas últimas semanas, eu coloco exatamente nessa aura da postura do Donald Trump. Não vou negociar, porque eu estou do lado certo da lei. Eu não estou pedindo uma nova Constituição, eu estou pedindo que a Constituição que já existe seja respeitada. É um pouco como fez Sócrates lá atrás, né? Quer dizer, ele não cedeu, né? Querem me condenar? Condenem, mas... Né? Ana, tem muita fantasia em torno do impacto da eleição de Trump para o Brasil. O que tem de verdade? O que você acha que tem de verdade nesse possível impacto? Eu acho, Bruno, que algumas coisas acontecerão em relação ao Brasil, não porque Donald Trump ou Elon Musk eles serão a bala de prata que vai consertar o Brasil. Não, mas porque algumas situações que envolvem o nome do Brasil envolvem também questões para os Estados Unidos, como, por exemplo, questões de soberania nacional, o próprio caso do Felipe Martins. Quem fraudou, quem cometeu, é um crime federal nos Estados Unidos, o ato de fraudar um documento migratório do Felipe Martins e forjar uma entrada nos Estados Unidos que não aconteceu. Isso, para os Estados Unidos, independentemente do nome ali, Felipe Martins Brasil, vai ser visto como um crime que entra no alerta para a soberania nacional. Quem é capaz de forjar documentos migratórios? Você pode colocar terroristas para dentro, né? Outro ponto que eu acho que vai ser ainda muito discutido pelo Congresso americano é em relação, e isso eu já conversei com alguns assessores de alguns senadores no Congresso americano, que é em relação àqueles 2 navios iranianos atracados no porto do Rio de Janeiro em fevereiro de 2023. São navios iranianos de guerra, sancionados pelo governo dos Estados Unidos, e o senador Ted Cruz ainda não engoliu essa história, principalmente o senador Ted Cruz. Há outros senadores também, o Chris Smith, mas o senador Ted Cruz do Texas ainda quer saber o que chegou no Brasil dentro daqueles navios ou o que saiu daqueles navios. Para onde? Qual foi a rota? Venezuela? O que foi deixado na Venezuela? E isso é importante, Bruno, porque hoje, e Donald Trump também falou muito na campanha dele e tomou ações severas na última administração dele em relação ao Irã, que é hoje o maior financiador do terrorismo no mundo. É o Irã que financia o Hezbollah, que financia o Hamas, os Houthis, ou seja, aquela tensão toda ali no Oriente Médio. Mas hoje o Irã é o inimigo número 1 dos Estados Unidos da América. E não custa lembrarmos que o Brasil mandou um representante para o parlamento iraniano, na posse do presidente iraniano, mandou o vice-presidente Geraldo Alckmin, aquela famosa foto do Geraldo Alckmin ao lado de um líder do Hamas, o líder do Hezbollah, e naquela foto que tem 5,
3 já foram eliminados. Ali naquele dia, nós tivemos um representante dentro de um parlamento que gritava Death to America, morte à América. E o Brasil estava ali. Recentemente, o Brasil, na ONU, quando Benjamin Netanyahu foi discursar na ONU, o Irã se levantou e o Brasil se levantou de mãos dadas com o Irã e saiu do plenário das Nações Unidas. Então, tudo isso vai ser colocado no contexto da nova administração Donald Trump. Não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. Se haverá sanções, não sei, porque o Brasil e Estados Unidos têm relações comerciais e de amizade muito antigas, mas essa relação do Brasil de Lula com o Irã não vai passar despercebida. Vamos falar um pouco dos estudos de política americana e de história americana. Você estuda, como disse, isso há vários anos. A minha pergunta é, por que o brasileiro médio deveria conhecer a história americana se ele mal conhece a própria história? Essa é uma excelente pergunta, Bruno. E é exatamente a pergunta que eu faço para muita gente que às vezes fala, não quero ouvir de Estados Unidos, não, vamos falar de Brasil. Bom, primeiro que hoje nós vivemos num mundo globalizado, né? Tem a história que a esquerda brasileira sempre importa, as porcarias da esquerda americana, hoje muito radicalizada, mas entender a história dos Estados Unidos é entender os pilares que sustentam hoje a civilização ocidental. E a própria história americana, desde a sua concepção, passando pela Revolução Americana, depois a própria construção da Constituição Americana, a filosofia por trás da Constituição Americana, como os pais fundadores se tornaram presidentes e como eles aplicaram a Constituição, respeitaram a Constituição, o que o povo entendeu da própria Constituição Americana, os próprios papéis federalistas, que, aliás, é uma obra magnífica da história americana, os Federalist Papers, que nós temos a obra inteira de graça no site da Câmara dos Deputados. Em português, os papéis federalistas, eles são exatamente a discussão dos pais fundadores sobre a Constituição, que é uma Constituição muito fininha, 27 emendas apenas, mas os papéis federalistas, eles mostram o debate. Qual que era o espírito por trás, né? O espírito por trás, o que cada pedaço da Constituição americana significa. É uma obra tão importante que a Suprema Corte até hoje, quando vê que não acha a resposta ali de maneira clara na Constituição, eles voltam nos papéis federalistas e olham, checam o que eles estavam discutindo para chegar naquele ponto do debate constitucional. Depois você pega a história americana e vê todas as páginas boas que deram certo, as páginas ruins. A história americana tem páginas ruins. Você vê a intervenção do Estado também de uma maneira opressora, né? Opressora, ostensiva, no sentido de, ali durante a Grande Depressão, na queda da Bolsa, nos anos 30, a intervenção do Estado estendeu aquela miséria. Foi uma época muito complicada para os americanos. Imagina, as pessoas não conseguem enxergar os Estados Unidos, um país tão rico, tão próspero, com milhões de pessoas na rua passando fome, sem ter o que comer, morrendo de fome. Pessoas riquíssimas vendendo tudo e não ter comprador para a riqueza que eles tinham. E ali você entende que quanto mais, você entende de maneira prática, quanto mais o Estado interfere na sua vida e tenta te ajudar, né, isso pode ser muito ruim para você, porque sempre, o Ronald Reagan falava uma coisa que ele falava em tom de piada, né, ele tinha um humor maravilhoso, mas é bem verdade, ele falava assim, as frases mais aterrorizantes que a gente deveria colocar, né, na nossa frente é quando a gente escuta, eu sou do governo e eu vim te ajudar. Ele falava, não aceite. E ali você entende
isso aqui não tem como dar certo. E os americanos aprenderam ali. Não tem, o próprio Thomas Sowell tem obras, palestras magníficas falando da intervenção do Estado para ajudar a sair da depressão e que só estendeu aquele cenário de miséria. Aí você passa pela Primeira Guerra, pela Segunda Guerra, depois vem a própria Guerra Fria também, e a história americana deixa um rastro de ferramentas atemporais que a gente pode usar hoje nas nossas comunidades. Então, hoje eu vejo, por exemplo, no Brasil, muita preocupação com Brasília. Até o próprio presidente Bolsonaro tentou trazer um pouco desse conceito dos Estados Unidos para a administração dele. Mais Brasil, menos Brasília. Ou seja, vamos tomar conta dos nossos municípios, dos nossos condados, dos nossos bairros, dos nossos estados. Lá é muito forte isso, né? Lá é muito forte isso. Lá, Washington é muito menos importante do que as pessoas imaginam. Se uma canetada tirânica acontece em Washington através de uma ordem executiva, até essa ação chegar no meu condado, que dentro da Democrata Califórnia é um condado republicano, são muitos filtros. Então, na verdade, nós estamos preocupados com a doutrinação nas nossas escolas que estão perto das nossas casas, com os nossos impostos que estão perto, com os representantes diretos que estão diretamente ligados à ação concreta do que interfere na nossa família. Só que nós precisamos voltar a um pacto federativo em Brasília, que os estados tenham mais autonomia. E a história americana te dá as ferramentas para você entender que nós precisamos lutar a longo prazo por aquilo que está perto da gente. Eu conversava com uma amiga aqui no Brasil essa semana, conservadora, liberal, e ela me dizendo que ela achava interessante a proposta do ministro da Justiça, o Lewandowski, de formar uma guarda, uma polícia, tem até um nome, né? Polícia, tem um nome aí bastante stalinista, por sinal, uma guarda e uma força nacional para que todos os estados... E ela falou, isso é interessante. Essa força já existe, é a Força Nacional, não? Não, mas é uma outra força agora que falaria diretamente com as inteligências dos estados e que é mais para segurança contra a criminalidade. E ela falando, não, eu acho ótimo porque isso pode ajudar. E eu falei, não, eu não acho ótimo. Porque o problema de São Paulo é diferente do problema do Sul, do Rio Grande do Sul, de Manaus, de Recife, da Bahia. Né? Estão falando tanto, né, a polícia de São Paulo e a Bahia. Então, nós precisamos entender que as ações que de fato mudam e moldam a nossa vida, elas estão perto da gente. Elas não estão em Brasília. É claro que a gente tem que prestar atenção em Brasília porque lá acontece muita coisa nos bastidores e de última hora, na calada da noite, que nós precisamos estar atentos. O PL 2630 da censura foi colocado assim, vamos votar agora, o caráter de urgência, votou em uma hora, mas o que está no projeto 2630? Não, é censura, é criar uma legislação para a censura. Maravilha. Mobilizamos, derrotamos o PL 2630, mas e depois? Como você age quando chega um material que mostra uma doutrinação absolutamente marxista na escola do seu filho? Quem é o conselho? Quem faz parte do conselho tutelar da escola do seu filho? Porque nós temos que entender, como brasileiros, não dá para a gente ser imediatista. Nós precisamos construir uma coisa a longo prazo, com paciência, porque, Bruno, eu vejo, eu tive que me corrigir, né? São mais de 15 anos nos Estados Unidos, nós brasileiros, nós temos esse ímpeto da reação. A gente está sempre reagindo. O americano, ele age. O americano envolvido com a história, com o lado cívico, com a paciência de construir uma coisa a longo prazo, ele age.
Essa é a proposta que a história americana traz. Vamos agir com planejamento, quais as ferramentas atemporais que o tempo já deixou para a gente. Nós não precisamos inventar a roda mais uma vez. O que o tempo mostra, o que nós podemos colher, o que deu certo nos Estados Unidos, o que deu errado na Europa, o que deu errado nos regimes. E isso nós precisamos tirar do nosso radar essa coisa do imediatismo. Hoje o salvador da pátria é o A, amanhã é o B. A eleição aqui de São Paulo teve isso, agora veio o novo salvador da pátria. É o A, é o B, é o C. E isso acaba que parece que nós estamos eternamente num momento de ressaca política, porque os nossos anseios, eles nunca são preenchidos como a gente espera. As nossas expectativas nunca são preenchidas porque nós estamos sempre no modo reação. A gente não age preparando o terreno para que um político fale eu vou encaixar no que vocês querem. O que Donald Trump fez, ele foi um conduíte para uma necessidade muito óbvia de uma sociedade americana que estava cansada do woke, da agenda progressista, da identidade de gênero. Então, ele se encaixou, ele ouviu o que a sociedade americana colocou como objetivo, agindo. Nós não queremos mais isso. E ele agiu. Se nós não sairmos desse modo de apenas reação, a gente vai viver numa eterna ressaca política. E o que acontece logo após uma ressaca política? Você abandona a política. Eu não quero mais ver noticiário, eu não quero saber, eu vou cuidar da minha família. Claro que a gente tem que cuidar da família, mas cuidar da família necessita um envolvimento na política. Eu vejo a Igreja Católica aqui no Brasil, e eu sou católica, é uma tristeza. Cada igreja que eu vou, cada missa que eu vou aqui aos domingos, chega na homilia, eu falo, não é possível que eu estou ouvindo isso. Mais um padre da teologia da libertação. Como não vou me envolver em política se ela está dentro da minha igreja? Por outro lado, Bruno, eu vejo a Igreja Católica Americana sendo uma grande força de reação a essa teologia da libertação. Eu vejo padres nas missas nos Estados Unidos falando de C.S. Lewis, falando de Jordan Peterson, falando do Bishop Barron. No domingo antes da eleição, que foi numa terça-feira, na homilia da minha missa, para você ter uma ideia, o padre não falou Partido Republicano, não falou Partido Democrata, não falou Harris, não falou Trump. Ele simplesmente disse, no final da missa, ele fez a homilia em relação à vida, e ao final da missa, na bênção final, ele disse o seguinte, que todos vocês tenham uma boa terça-feira, uma boa votação, e que vocês se lembrem, antes de tudo, que nós, católicos, protegemos a vida desde a sua concepção. Acabou. Nós não podemos ter vergonha de defender o que é correto. E é isso que Donald Trump mostra. E é isso que nós precisamos trazer para o Brasil. Eu vi um comentário seu falando que os pais fundadores americanos, eles tinham certo receio de que o país fosse reconhecido como uma democracia. Queria entender mais isso. Me pareceu um pouco estranho a princípio. Porque muita gente fala, né, a democracia americana. É claro que é uma democracia com... os três poderes, instituições muito bem estabelecidas, um poder legislativo, executivo, judiciário, instituições fortes, o império das leis, como o próprio John Adams falava, né, não o império dos homens, mas os Estados Unidos são uma república, eles não são uma democracia da maioria. Os pais fundadores, eles tinham muito medo da tirania da maioria. Por isso que eles estabeleceram o sistema de colégio eleitoral, que quando você entende mesmo o que você vê que é o mais democrático e o mais justo que existe, é o colégio eleitoral. Porque se não fosse o colégio eleitoral, apenas as regiões com uma densidade demográfica grande nos Estados Unidos elegeriam os presidentes.
Ou seja, as duas costas, que hoje são profundamente democratas, ficariam ali elegendo presidentes a vida toda, e o meio do país, que é o país que também produz muito, que é o agro, que são as fazendas, enfim, um amplo cenário ali no entretenimento, na música. Eles não seriam ouvidos. Então, o colégio eleitoral faz isso. Ele faz com que todo candidato tenha que visitar o país todo. Você vê, Donald Trump fez campanha na Califórnia. Muita gente falou assim, é louco, tudo bem. É um estado que tem 54 delegados. É muito delegado no colégio eleitoral, mas Donald Trump não tem a mínima chance de ganhar na Califórnia. Realmente, hoje não tem. Mas a Califórnia já teve Ronald Reagan como governador. A Califórnia já votou republicano com os republicanos durante muitos anos. E virou democrata. Virou um estado roxo, depois virou democrata. E muita gente disse, Donald Trump é maluco de fazer campanha na Califórnia. Fez campanha, eu fui, eu vi, e hoje nós vimos que o resultado é uma Califórnia bastante estranha para os democratas, com uma faixa gigantesca vermelha em 2024. Eu arrisco dizer que em 6 anos, 7 anos, a Califórnia pode se tornar um estado roxo. Então você tem que falar, mesmo com um estado que é democrata, você vai lá, você faz campanha. Nós pegamos muitos assentos na Câmara, no Senado nos últimos anos, virando assentos democratas para republicanos. A própria eleição de 2000, por exemplo, entre George W. Bush e Al Gore, aquela eleição que foi para a Suprema Corte, sim, porque o estado da Flórida ali não furava o papelzinho direito, então foram conferir, furou aqui, furou Bush ou furou Al Gore, e a Suprema Corte acabou dando a vitória da Flórida para o George W. Bush e ele foi eleito presidente. Então muita gente fala, a Suprema Corte ajudou, mas a realidade não é essa. Naquela eleição, por exemplo, o Al Gore, ele não fez campanha no próprio estado, que era o Tennessee. Ele tinha sido deputado, senador pelo Tennessee, estava no Congresso americano durante 17 anos e falou, I'm safe, estou tranquilo, não vou nem fazer campanha no Tennessee. Os 11 delegados daqui são meus. George W. Bush foi fazer campanha no Tennessee. Fez campanha no Tennessee, escutou, e olha que eu nem gosto de George W. Bush, viu, como na lista dos melhores presidentes. Para mim está entre os piores. Ele fez campanha no Tennessee e ele virou o Tennessee, Bruno. Os 11 delegados do Tennessee foram para o George W. Bush. Se os 11 delegados do Tennessee tivessem ido para o Al Gore, ele não ia precisar da Flórida. Ele ficou dependendo da Flórida porque ele perdeu o Tennessee. Então, o colégio eleitoral obriga isso. O que você quer? Como eu posso te ajudar? O que está pegando aqui, nesse estado? E tem ferramentas lá também, na República, que são ferramentas que mantêm essas engrenagens saudáveis, que é o recall, por exemplo. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança sempre fala dele, queria que estivesse na reforma política. É o recall, candidaturas independentes, não tem que estar filiada a nenhum partido para concorrer a algum cargo eletivo. Então, isso tudo constrói uma república que coloca vários filtros para que a tirania da maioria, como os pais fundadores falavam, ela não se estabeleça diante de regiões que precisam ser ouvidas também. Senão a tirania da maioria das duas costas, elas simplesmente decidiriam, as duas costas decidiriam para sempre o futuro dos Estados Unidos. Eu vejo que você que está nessa posição entre o Brasil e os Estados Unidos, mora lá, vira e mexe, está aqui no Brasil, é brasileira, estuda a nossa história de alguma forma, estuda a história americana, está na posição privilegiada para responder a pergunta que o Luiz Felipe, que você mencionou, fez no livro dele. Por que o Brasil é um país atrasado, se comparado com os Estados Unidos?
Olha, tem até uma fala do meu querido amigo, eu sei que é amigo de vocês aqui também, o professor Rafael Nogueira, que é um grande estudioso da nossa história e também da história dos Estados Unidos, que ele fala que houve um momento que o Brasil poderia ter passado os Estados Unidos. Eu acho que são várias respostas, mas acho que uma delas é que os Estados Unidos, muita gente pergunta assim para mim, quando que os Estados Unidos, quando eles pararam, quando na história, nesse fio da história americana, quando que eles falaram, agora nós somos uma grande nação, somos ricos, prósperos, estamos bem estabelecidos, foi depois da Segunda Guerra, foi depois da Primeira Guerra, quando que eles falaram, agora a gente pode ficar calmo? E a resposta é, Bruno, nunca. Os americanos nunca baixaram a guarda. Em 2024, eles ainda estão com a faca no pescoço do sistema, do Estado. Você trabalha para mim. We the people. As primeiras palavras da Constituição americana. O americano não abaixa a cabeça, não coloca as armas no chão. Está o tempo todo em estado de absoluta vigilância e sempre passa para os filhos que eles precisam estar em estado de absoluta vigilância. O americano é muito desconfiado do sistema, mas não é só desconfiado na reclamação. Ele é desconfiado na reclamação e na vigilância. Muita gente fala, mas aí é fácil, porque os Estados Unidos é muito rico, eles são muito prósperos, né? E eles são muito ricos e muito prósperos porque eles foram muito livres desde o começo. E essa liberdade foi vigiada. Muitos, depois da Revolução Americana, eles tiveram suas casas saqueadas, eles perderam tudo, mas eles deixaram um legado que hoje é protegido pelo menino da 5ª série. E a esquerda americana entendeu que para poder destruir que essa resistência a essa agenda pode ser de Gramsci, mas que ela foi adaptada pelo Saul Alinsky ali nos Estados Unidos, a escola de Frankfurt, né? Parem com esse negócio de revolução, nós vamos entrar nas universidades, na parte acadêmica, nas escolas. O americano hoje entendeu, falou assim, agora eu entendi. A revolução é de dentro para fora, é a destruição desses pilares todos que em algum momento a gente baixou a guarda. A gente deixou a vigilância não estar 100%. Aí o americano, ele age rapidamente. A reação do americano é sempre na ação de vivemos uma página ruim. Repito, a América é cheia de páginas ruins, mas elas não são passadas em branco. O americano pega e fala, opa, isso aqui não dá. E se daqui na frente acontece alguma coisa que é similar, o americano hoje consegue identificar. É o mal travestido. Tá diferente, mas é igual. E é isso que faz com que a América continue sendo sustentada pelo povo. O próprio Lincoln falava, durante o presidente que esteve à frente da União, ali na Guerra de Secessão, na Guerra Civil, ele falava, essa nação só vai se sucumbir de dentro para fora. Não há inimigo externo que coloque essa nação no chão. Para ela estar nas cinzas, tem que ser de dentro para fora. Isso até numa crítica à própria Guerra Civil, que foi a guerra que mais matou americanos. Foram mais de 600 mil americanos mortos. A guerra que, somada todas as guerras americanas, ainda não chega nesse número, 600 mil. Então, o americano ele passou por muitas provações, né? A ressaca política do americano, por exemplo, ela
ela se transforma numa ação. 2020 foi péssimo. Aquela eleição conturbada, confusa, mortos votando, cédulas aparecendo, de repente Joe Biden sobe, eleito, acabou, ninguém pode reclamar, e aí vem uma opressão muito grande na liberdade de expressão. 2021, você não pode falar isso, não pode falar aquilo, católicos sendo perseguidos. Chegou em 2022, já houve uma reação dentro das eleições legislativas estaduais, governadores democratas perdendo em estados como a Virgínia. É a construção do dentro para fora. Eu sei que é meio repetitivo, mas é o que sustenta os Estados Unidos. É a comunidade, é o condado, é a região, é o estado. E se condados derrubam Washington, mas Washington não derruba condados. Vamos falar um pouco de esporte. Quando você recebeu a inclusão no Hall da Fama, que se chama? Hall da Fama mesmo, né? Do vôlei, você fez um discurso falando, entre outras coisas, de proteção às mulheres no esporte, né? E garantia de justiça nas competições femininas, fazendo alusão à participação de atletas trans junto com mulheres. Você acha que esse movimento tem recuado ou está avançando cada vez mais? Tem recuado. Tem recuado porque, assim como eu, muitas mulheres decidiram, que os americanos chamam de stand the ground. Vou pisar, fincar o meu pé aqui e daqui eu não vou sair. É aquela aura que a gente estava falando, né? Você não negociar princípios que são muito sagrados para você, não apenas para você como pessoa, mas para um grupo que você representa. E no caso das mulheres, nos Estados Unidos, muitas atletas, que é uma pena, porque aqui no Brasil eu não vi o mesmo movimento. Nos Estados Unidos, muitas atletas abriram a boca, defenderam o esporte feminino com bons argumentos, como o meu pai falava, entregando bons argumentos da maneira correta, com muita ciência, com muita biologia, com muito debate, não se ajoelharam a uma turba sedenta de sangue, de confusão, que na verdade, Bruno, é uma turba barulhenta, porque eles são poucos, mas eles são barulhentos e eles causam um certo medo nas pessoas. Medo do cancelamento, medo de perder patrocínio, medo de ser chamada de transfóbica, homofóbica. Só que você trazendo os bons argumentos, você tendo conhecimento da biologia humana, das políticas antidoping, do que aconteceu na história para a mulher chegar onde chegou hoje no esporte. Eu já conversei com muita gente, eu já virei muito a cabeça de algumas pessoas aqui no Brasil e vejo as meninas nos Estados Unidos virando a cabeça de outras tantas pessoas, porque é uma pauta que não tem discussão. Não tem discussão. XX e XY acabou. Nós podemos sempre falar e devemos falar do respeito à individualidade de cada um, de como a pessoa quer viver sua vida privada, de como ela quer ser chamada. Eu não tenho problema nenhum em alguém falar assim, você pode me chamar de A, B, C? Não tenho problema nenhum, porque é um comprometimento aqui entre você e eu. Agora, me obrigar a fazer parte de um mundo que não existe como um todo, de que homem é mulher, isso não dá para aceitar. E eu acho que chegou um momento também, Bruno, que está muito estabelecido nos Estados Unidos esse momento, tomara que ele chegue aqui no Brasil, que é esse momento de tudo isso que a gente estava falando, do próprio Donald Trump, da sociedade americana, de não negociar mais certas coisas. Eu não quero negociar mais. Eu acho que muito da cultura woke e da cultura do cancelamento, vil, covarde, essa de você é isso, você é transfóbico, você é homofóbico, você cancela, tira o dinheiro, vai para a rede social e doxing, é aqui que mora. Eu acho que muito disso chegou nesse ponto
porque de alguma forma nós queríamos que todo mundo ficasse feliz. Olha só, vamos todo mundo ficar feliz, você quer ser A, você quer ser B, vamos todo mundo ser feliz, não tem problema, é a agenda, é LG... Imagina, na minha época era o quê? Era os... não era LGBT, era o... Era GLS. GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. E tá tudo bem. Era o Freddie Mercury na TV, que a gente amava. Imagina, minha mãe, super católica, de rezar terço todo dia, amava Freddie Mercury, amava Clodovil, e tudo bem. Só que aí, essa coisa da gente sempre fazer concessões que nós não deveríamos ter feito, porque a gente quer todo mundo feliz. Não existe uma sociedade onde todo mundo é feliz. Infelizmente, a nossa vida não é 100% feliz. Por que todo mundo tem que ser feliz o tempo inteiro? Então, eu acho que houve concessões que eles abusaram. Eles abusaram de concessões que nós fizemos para que todos ficássemos felizes, cada um vai viver a sua vida. Muitos não foram viver a sua vida. Acho que o ponto é aquela grande frase, né? Que o meu direito termina onde começa o seu. Quando começaram a ir para banheiros... Exato. Drag queens para crianças de 3, 4, 5 anos. Em alguns estados, nos Estados Unidos, como a Califórnia, os pais foram tirados do debate sobre identidade de gênero, então algumas... Dos próprios filhos. Né? Dos próprios filhos. Então, os adolescentes podem chegar agora nas escolas e falar, eu sou menino, mesmo sendo uma menina, eu não quero contar para o meu pai, e a escola não pode entrar em contato. Nós estamos falando de menores de idade, 12, 13, 14 anos, 15, 16... foi uma agenda que mutilou muitas crianças. Médicos foram irresponsáveis, foram demoníacos, eu diria, porque mutilaram crianças, adolescentes, pais dizendo que o meu filho de 11 anos é uma menina. Não, não é. Seu filho de 11 anos não é uma menina. E claro, Bruno, a gente sempre deve discutir os casos onde há exceções de disforia de gênero, problemas psicológicos, mas tudo isso tem que ser encaminhado com paciência, com acompanhamento. Hoje, na Califórnia, tem 3 ligas estaduais de vôlei. Vôlei de praia e vôlei indoor. 2 delas, você só precisa se identificar como menina para jogar na liga feminina, de adolescentes, né? Não nas universitárias. Você simplesmente tem que dizer... basta declarar. Basta. Você não precisa de um médico, você não precisa de cirurgia, basta. Então, eu que fui uma atleta de alta performance no vôlei, meu filho tinha 14 anos, eu já não dava mais para jogar vôlei com ele. Já era um rapaz de 1,94 m, forte, não dava, 14 anos. Então, essa coisa de, que é construção, eu vejo assim, uns absurdos sendo ditos que não há provas de desvantagem de uma atleta trans em relação a uma atleta feminina. Nós fizemos concessões na linguagem, por exemplo. Você, mulher cis. Eu não sou mulher cis, Bruno. Você, mulher biológica. Também não sou mulher biológica. Eu sou mulher. Se você quer ser chamada de mulher trans, não tem problema nenhum. Mas a minha realidade não faz parte do seu mundo. Eu não sou mulher cis. Eu não sou mulher biológica. E no esporte homens competindo com mulheres. Ponto. Essas concessões, elas precisam acabar. Porque isso levou a sociedade, de modo geral, no mundo, para um lugar que... Como é que a gente volta agora? Como é que a gente vê um show de drag queens? E eu não estou falando aquele show, imagina, nós temos shows de drag queens maravilhosos, filmes maravilhosos, Priscila e tal,
Mas estou falando daquela... Acho que esses dias foi uma cena de uma moça, né, uma mulher trans, não sei, fazendo uma performance absurdamente obscena no prédio do Ministério Público, não sei de que estado, não me lembro, dançando e mostrando as... Então, assim, não. Como você quer viver a sua vida, isso vai ser respeitado. Como você quer ser chamado, quer trocar o seu documento, agora. O seu desejo, apesar de ser respeitado, não te concede certos direitos. E um deles é jogar vôlei, futebol, basquete, o que quer que seja, com meninas. Ana, quando o Ministério dos Esportes foi extinto no governo Michel Temer, você gostou da ideia. Amém. Você gostou da ideia. Como é que é a relação entre o Estado, o poder público e os esportes nos Estados Unidos? E, na sua opinião, qual deve ser a função do Estado nessa área? Bruno, os Estados Unidos hoje, eles são a maior potência esportiva do mundo, né? Mas o Estado investe bastante? Junto com a China. Ali, né, a China já está beliscando alguns, mas nós não temos um Ministério do Esporte lá. Não há um Ministério da Cultura no país do entretenimento, do cinema, da Broadway. O que há nos Estados Unidos, e que infelizmente não dá para a gente importar isso, há certas coisas de lá que dá para a gente falar, vamos adaptar e trazer para cá, mas a receita da América ser essa potência não dá para trazer porque as seleções elas são alimentadas pelas ligas universitárias, que investem muito nos atletas. Daí é outro ponto, por exemplo, da injustiça de você colocar um homem que se sente como mulher num programa de bolsa para meninas numa universidade. A menina pratica esporte, 4, 5 anos investindo para ganhar aquela bolsa numa universidade de 60, 70 mil dólares, Harvard, Stanford, UCLA ou outras universidades. Não, eu vou me dedicar para entrar naquela universidade com uma bolsa atlética e vem um menino que se sente como menina e pega a bolsa da menina. Então, assim, e muita gente às vezes fala, mas é só um. Aí eu falo, one is way too many. Uma menina de fora já é muito. Quanto mais 20, 30, 40. Mas, enfim, essa estrutura dos Estados Unidos é uma estrutura que não dá para a gente trazer. Não dá por quê? Porque no Brasil não tem nada parecido, é isso? Porque não tem nada parecido. As universidades aqui não têm as ligas atléticas que há, né? Hoje há uma competição muito grande, por exemplo, quem tem mais títulos, Stanford ou UCLA. E hoje você vê, por exemplo, quando a gente assiste uma Olimpíada, alguém ganha uma medalha. Aí você fala, é da USC, é da UCLA, e aí fica todo mundo lá, é da Universidade do Texas, de Stanford, de Harvard. E nós não temos isso aqui, infelizmente. Mas, Bruno, eu acho que nós temos uma solução que não é através de um Ministério do Esporte, porque eu vivi muitos anos olhando para o Ministério do Esporte e vendo como aquela pasta foi usada para esquemas enormes de corrupção, incluindo estatais, como Caixa Econômica, como Banco do Brasil, como Correios. E dentro desses esquemas, desses tentáculos corruptos, o que lá embaixo, onde está o trabalho do atleta, muito pouco chegava lá, ou seja, eram muitos degraus molhando a mão de muita gente até chegar no atleta que precisava ir para uma Olimpíada, ou às vezes apenas o atleta que já estava
com uma certa visibilidade era agraciado, não havia um investimento de base, porque se nós investíssemos no esporte com responsabilidade, com secretarias estaduais, por exemplo, porque as secretarias estaduais elas conseguem encontrar o potencial nos atletas ali do lado, de novo, a gente voltando para as nossas comunidades, esquecendo Brasília, você consegue apoiar um atleta dos 12, 13 anos até os 20 anos, você consegue... Tem uma fase do atleta ali, 13, 14, 15, 16, 17, que se você não desenvolve com um potencial para o esporte de alta performance, essa janela fecha quando você tem 18 anos. Essa é a maravilha do esporte americano, porque... No high school, que precede a universidade, as universidades já estão de olho no high school. Quem eu já vou trazer para o meu programa de natação, de vôlei, de basquete. E aqui a gente não tem isso. Nós não temos, por exemplo, programas de secretarias estaduais que poderiam estar olhando as próprias escolas públicas. As escolas públicas, eu já visitei várias escolas públicas, quando eu morava no Rio, que você olha ali meninos e meninas altos, fortes, atléticos, que têm o jeito para vôlei e que quando fecha a janela acabou, não tem como, porque quando fecha a janela, aquele que a família estava pagando uma mensalidade para o Flamengo, para o Vasco, para um professor particular de tênis, aquela criança que vai chegar numa seleção, aquela criança vai ter muito mais oportunidade. E nossas escolas públicas têm muito material humano maravilhoso. Mas isso não tem como você ver com o Ministério do Esporte. O Ministério do Esporte tinha que acabar. Hoje nós temos um ministro do esporte que se chama Fufuca, que provavelmente não sabe distinguir uma bola de basquete de uma de vôlei. Hoje o Ministério do Esporte é uma pasta de vitrine política, troca política, moeda. Eu te dou isso, você me dá aquilo. Mais artérias financeiras para patrocínios que nunca chegam nos atletas. Tem que acabar, Bruno. É secretaria, não temos como importar o sistema americano, mas nós temos como adaptar secretarias estaduais, olhando para escolas públicas, fazendo programas de incentivo, programas de competição, escolas públicas num grande pool de escolas públicas, escolas particulares, para você ver todos os talentos que estão ali e aí você investir, mas com o Ministério do Esporte não vejo isso acontecer. Você pensa em voltar a morar no Brasil em algum momento da vida? Não. Está fora do horizonte? No momento, não. A minha vida está muito bem estabelecida, né? Nos Estados Unidos. Minha família está lá, meu filho, meu marido, minha enteada foi agora para a universidade na Louisiana. E lá também... eu acho que estando lá, eu consigo ajudar em algumas coisas no Brasil que até às vezes quando eu venho aqui, vem aquela coisa do brasileiro que mora aqui, e eu sou brasileira, de você olhar as coisas com o fígado um pouco, porque você está aqui no caldeirão e você acaba enxergando as coisas, você fica com raiva, você fala, meu Deus, e dá uma, né? E lá, por mais que o meu amor seja, acho que até maior ao Brasil do que quando eu morava aqui, algumas análises eu consigo enxergar um pouco mais com o cérebro, menos fígado, o que eu posso aplicar dos Estados Unidos no Brasil, o que eu posso oferecer, isso aqui dá, isso aqui não dá, além das denúncias do que está acontecendo em Brasília. Como jornalista, eu acho que eu tenho uma gama de armas, né, maior, mais eficiente.
Eu amo o Brasil, amo. Eu fui quando eu fiz o aniversário de 5 anos que eu não competia mais pelo Brasil, e você tem outra cidadania, aí é quando você pode competir por outro país. Se você tem dupla cidadania, se você é italiano, no meu caso americana. Então, quando eu fiz 5 anos sem competir pelo Brasil, a Confederação de Vôlei Americana me ligou. 5 anos, agora você já pode competir como americana. Você não quer fazer parte do processo de seleção para a gente fazer aqui um pool e você jogar talvez a Olimpíada, se não me engano era Londres, Olimpíada de Londres. E eu falei, olha, eu tenho a bandeira na frente da minha casa, eu jurei a bandeira quando eu recebi a cidadania, eu canto o hino, eu celebro o 4 de julho, mas... Não misture as coisas. Não dá. Competir pelos Estados Unidos contra o Brasil, não dá. Aquela minha bandeira brasileira do meu uniforme, o uniforme saiu, mas a bandeira continua aqui no ombro. Aí eu falei, muito obrigada. Estou muito honrada, mas não dá. Eu ia te perguntar se você tem interesse, ou se é um plano seu, atuar como comentarista na mídia americana, mas eu entendi que o seu interesse é se voltar para o Brasil mesmo. Eu até atuo como comentarista na mídia americana, mas falando do Brasil. Sim, tá. Trazendo tudo o que está acontecendo no Brasil. Agora... eu vou para Washington cobrir a posse do Donald Trump no dia 20 de janeiro. Vou fazer algumas reuniões também com alguns senadores lá. E eu acho que a minha contribuição é ser esse conduíte de mostrar para fora do Brasil o que está acontecendo aqui, com o entendimento da história americana, da história brasileira, das nossas instituições, dos pormenores daqui, que às vezes os pormenores não chegam lá. Então, mesmo que você faça um documento, mesmo que os nossos deputados e senadores daqui do Brasil, mesmo que eles façam um documento e mostrem esse documento para os congressistas americanos, quando você senta, há muitas perguntas, né? Eles têm muitas perguntas para mim, porque eu moro nos Estados Unidos, eles sabem disso, eles sabem que eu sou uma cidadã americana, que eu amo o meu Brasil, que eu sou uma jornalista brasileira e americana. Então, eles acabam me perguntando muito mais do que aqueles documentos que eles leram. Eu acho que é a minha contribuição para o Brasil, para mostrar para o mundo, através do próprio Congresso americano, da mídia americana, esse sistema, essa democracia relativa, né, que nós estamos sendo submetidos aqui no Brasil. Você nasceu em Minas e viveu em Lavras até o fim da adolescência, correto? Vivi em Lavras até os 15 anos. Aí, com 16 anos, eu fui para Belo Horizonte. Tá, e o que você guarda de Minas ainda em você? Eu guardo tudo. Eu amo Minas. Eu guardo tudo de Minas, mas o que eu mais guardo de Minas é um amor pelas montanhas de Minas, que lá na Califórnia eu vivo procurando assim, um lugar que eu falo, isso aqui me lembra Minas. Parece Minas. Então, apesar de eu morar num estado que é Califórnia, praia, né, os piers famosos de Santa Mônica, eu fujo para as montanhas na Califórnia. Exatamente, eu tenho uma casa em Santa Bárbara que é na praia, né? Santa Bárbara fica no litoral, mas a minha casa fica nas montanhas, porque ali eu me conecto exatamente com Minas Gerais. Eu amo, assim, pensar em Minas Gerais. Amo. A minha casa em Petrópolis também é num lugar que eu falo, isso aqui parece Minas. Então, assim, não tem jeito. Minas está comigo. Para onde eu vou, Minas me acompanha. Engraçado, eu sou mineiro também, e as montanhas de Minas, elas são lidas no resto do país como aquilo que nos dá, a nós mineiros, uma certa discrição, né? Um pouco em cima do muro, um pouco escondidinho, né?
E aí eu vou ligar essa minha observação a uma pergunta que eu vou fazer a você, já estava aqui na pauta, sobre transparência. Você fala muito em transparência, inclusive citando a Constituição brasileira e etc., que é um princípio do poder público brasileiro, né? E o Brasil tem uma certa resistência a essa transparência, né? Então, eu te pergunto, o que o brasileiro esconde, Ana? Por que nós temos tanta dificuldade em ser transparentes? Ou pelo menos o poder público, né? Bom, nós não somos em cima do muro, não, tá? Não, né? É porque tem uma piada de um governador de Minas que, perguntado de que lado estava numa disputa, ele falou, Minas está onde sempre esteve. Então, eu acho que ser mineiro, eu acho que existe uma certa, assim, discrição que vem das montanhas, mas é que a gente está escondidinho, só observando tudo. A gente sabe de tudo, a gente olha todo mundo. Aí, uma vez o meu pai disse assim para mim, de novo meu pai, e aí eu carreguei isso para sempre. Ele fala, eu como cristão, eu perdoo, eu só não esqueço, porque eu estou ali, olhando tudo. Então, eu acho que o mineiro tem isso, a gente tem posições muito bem delimitadas. Mas a gente não entrega o plano, né? A gente fica com o plano guardadinho e fica só botando em prática. Eu acho que o que falta, Bruno, eu acho que dá essa volta naquilo que eu estava falando sobre a ressaca política. Quando nós estamos sempre no modo reação e vivemos sempre no modo expectativa não foi cumprida, expectativa não foi, perdeu a eleição. Esse modo de ressaca política cansa, você não adquire uma resiliência para ficar insistindo naquilo. Eu quero, transparência, eu quero, deu errado, deu errado, agora eu vou por aqui, deu errado, agora eu vou por aqui. Se nós não entendermos que nós não podemos ter ressaca política, dá um tempo, vai tirar um cochilo, fica um final de semana sem acessar as redes sociais, mas se nós não entendermos a frase que os americanos sempre falam, né, que o preço da liberdade é a eterna vigilância, essa transparência nunca vai aparecer, porque, como o deputado Marcel Van Hatten disse brilhantemente na sessão em que estavam presentes Lewandowski e o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, a covardia age nas sombras. E a transparência, quando nós estamos atentos aqui no Brasil, ela acontece de uma maneira, de outra, aí ela consegue começar a tomar uma forma mais estabelecida como regra, aí acontece uma ressaca política, aí a gente sai de cena. Ressaca política, estou triste, não aguento mais. Eu recebo muitas mensagens assim, Bruno, não aguento mais. Gosto muito de vocês, mas não assisto mais noticiário. O problema é que você, se você só consome, só coloca no seu dia o noticiário, realmente não há coração e cabeça que aguente. Só o noticiário é para derrubar qualquer um. Há dias que eu acabo a semana estando ali no Sem Filtro durante 2 horas, porque eu estou no Sem Filtro durante 2 horas, mas eu me preparo 3 horas antes. Eu estou lendo todo o noticiário, eu assisti uma sessão da Câmara, eu fiz anotações, eu traduzi um documento. Há dias, Bruno, que acaba o Sem Filtro, parece que eu joguei 5 partidas de vôlei. Eu estou exausta. E ficar só no consumo do noticiário não é saudável. Nós temos que consumir o noticiário, mas nós temos que investir no nosso conhecimento histórico, na nossa independência intelectual, porque é um refresco ao mesmo tempo que alimenta uma bateria para você assistir o noticiário e ver o noticiário de uma maneira diferente. A coisa que eu mais amo ouvir dos meus alunos, Bruno, é quando alguém fala assim,
depois do curso, eu assisto a Globo News e eu falo para minha família, isso é mentira. Ou quando você estuda história americana, história global, filosofia, e você lê um projeto de reforma do Brasil, você lê com olhos diferentes. Não é abandonar o noticiário, mas para a gente recarregar, para assistir o noticiário, não é simplesmente desligando, é colocando a nossa vigilância em outro lugar, para que o intelecto seja alimentado, para que a gente volte para o noticiário e, de repente, alguma coisa vem na sua cabeça assim, é isso, vou ligar para não sei quem, vamos fazer uma reunião porque eu recebi uma denúncia no e-mail de um doutrinador ali no Conselho Tutelar, o que a gente pode fazer? Só noticiário e expectativa, o resultado vai ser uma ressaca política que você às vezes não sabe como sair dela. Suponhamos que a pessoa que está te ouvindo agora decida então ler um livro, ao invés de ficar vendo só o noticiário e mexendo em redes sociais. Que livro você indicaria? Puxa vida. História americana, história do Brasil, qualquer livro que tenha chamado a sua atenção recentemente. Olha, são muitos livros bons, mas eu acho que no Brasil, estou vendo pelos títulos aqui que há traduções, eu acho que qualquer título do Thomas Sowell é um início que você não volta nunca mais. Você entra num caminho, sociedades intelectuais... Radicais é dele? Radicais nas universidades é dele? Tem um que chama Black Rednecks, que eu não sei se tem tradução aqui, mas... O título é bom, hein? Black Rednecks. Mas tem... qualquer livro. Aqui no Brasil, são muitos títulos do Thomas Sowell. Tem... é porque eu estou com os títulos aqui em inglês, mas ele destrói, por exemplo, a tese de defesa de cotas raciais. Ele que é um negro economista maravilhoso. Qualquer livro do Thomas Sowell é um livro que você começa a ler e aí você fala, eu quero o próximo dele. Só que o próximo dele já é um outro assunto. E aí você lê e fala, vou fuçar no... Quem entra no mundo de Thomas Sowell não sai nunca mais e sai com um intelecto muito aberto. Ou também um livro facinho, que é transformador, que você começa a ler sábado às 15h e acaba às 18h, do mesmo sábado, as 6 lições, do Ludwig von Mises. Pega esse, lê as 6 lições aqui com seu filho. Já vai abrir. Então, porque eu acho que existe no Brasil, infelizmente hoje, uma direita acadêmica que quer promover um caminho que às vezes não é tão compreendido assim pelo brasileiro, não digo pela direita, pela esquerda, pelo brasileiro que não conhece, como você disse, nem a própria história. Então, pega Olavo de Carvalho, vai ler O Imbecil Coletivo. Olavo de Carvalho, entra no YouTube. Ao invés de entrar nas redes sociais, entra no YouTube do Olavo de Carvalho, assiste o professor Olavo batendo na gente e deixando lições preciosíssimas. Nós só não pode ficar na inércia. Eu estou cansado disso, vou para a rede social. E aí você fica ali, né? E não sai dali. E vê uma vida ali de pessoas, uma vida que não existe, e você vê situações que não trazem benefício nenhum para a sua vida, e quando vê 2 horas do seu tempo foram perdidas e você não fez nada. O meu curso, o que eu tenho falado para as pessoas, Bruno, que entraram nessa segunda turma, tinha 4 anos que eu não entrava. Pega um final de semana, sente com seu filho.
assista com o seu filho. Ana, não sou aluno do seu curso. Então, final de semana, pegue um filme sobre o dia D na Segunda Guerra Mundial e sente com os seus filhos. Explique para os seus filhos quem foram aqueles homens do dia D. O que foi o dia D? O que estava antes do dia D? Ajude o seu filho a construir uma assembleia de vozes que quando ele saia de casa, ele tem os anticorpos contra os cantos, né, das sereias, né? Converse sobre Reaganomics. O que é o estado mínimo? Assim, um beabá. O que não dá, Bruno, é para a gente simplesmente ligar o noticiário político, econômico, enquanto o filho está fazendo o dever de casa. Aí o filho acaba de fazer dever de casa, você está exausto daquele noticiário econômico e vai cada um para o seu canto, você vai jantar. Pega um filme da segunda, pega Band of Brothers. Nós precisamos dar para os nossos filhos ferramentas para que eles construam essa assembleia de vozes, porque daqui a pouco eles saem de casa e vêm os tolerantes, os amorosos, com toda a maravilha, né, do discurso inclusivo e que acaba engolindo os nossos filhos em agendas nefastas, covardes da esquerda. O que nós não podemos fazer é, diante de um mundo tão doutrinador hoje, como eu mencionei, está na homilia da missa, está no pastor, está na escola, está no livro. Não, eu vou enrolar meu filho num plástico bolha, lá. Não, a gente tem que expor os nossos filhos, sentar. Reagan costumava falar que os comunistas leem Engels e Marx e que os anticomunistas leem Engels e Marx e entendem. Então a gente precisa sentar com os nossos filhos. Vê um filme sobre história, fale sobre economia, leia as 6 lições com seus filhos. As 6 lições é um livro tão fácil de ler. Senta aqui, filho, você vai ler, eu também. Depois vamos trocar uma figurinha. É isso que eu faço na minha casa. Às vezes eu compro 4 livros, mando 2, um para minha enteada, um para o meu filho, um para o meu marido, um para mim. E falo, a gente tem 1 mês para ler esse livro. E a gente fica lendo o livro. Às vezes a gente comenta em que capítulo você está, o que você achou disso. E esse é o começo. Reagan também falava que a educação cívica, a educação política começa na mesa de jantar. E nós não podemos, os 2 extremos, deixa o filho com rede social ou enrola no plástico bolha e ele não pode ouvir nada. Pega o filme da Barbie, é ruim? É. Mas pega o filme da Barbie, vai ver com a sua filha. Sabe aquele papo sobre feminismo, sobre demonização dos homens? Ele vai acontecer de maneira natural depois do filme da Barbie. Eu vi amigas fazendo isso. Pegaram as filhas, foram de rosa no cabelo, foram ver o filme da Barbie. Chegaram em casa e tiveram conversas maravilhosas sobre um filme ruim. Sim. É porque o filme vai doutrinar. Olha, se o filme vai doutrinar a sua filha, é porque você não está fazendo o seu trabalho. Agora, mostrar o que o filme pode oferecer para a sua filha, esse lado e esse lado, vai abrir conversas maravilhosas. Olha, deixa eu te explicar, a demonização dos homens, nós precisamos dos homens, os homens precisam da gente, as sociedades fortes são construídas assim, com as diferenças. Os próprios pais fundadores, a América foi forjada nas diferenças dos pais fundadores. Eram muito diferentes, Bruno, muito diferentes. Eles quebravam o pau. Hamilton, Jefferson, eles quebravam o pau. Eles não gostavam em muitas situações uns dos outros. Mas eles colocaram a causa acima de todos eles. E não evitaram conversas difíceis que hoje, de alguma forma, alguns pais evitam. Você falando, me lembrei daquela frase que o professor Olavo citava muito, que nada está na política de um país que não esteja antes na sua cultura e no imaginário da população, né? E aí eu já relaciono isso à próxima pergunta. Para muita gente hoje, falar em comunismo ou perigo comunista é um anacronismo, quer dizer, já acabou o comunismo, né? Não parece que é a sua ideia. Como é que você convence a essa pessoa que existe algum risco ainda vindo de lá?
porque a história mostra páginas onde o comunismo se traveste e ele vem de outras formas. O próprio socialismo é uma das artérias para chegar ali no comunismo. E hoje o comunismo ele colocou, de alguma certa forma, na própria América, essa roupa de ajuda, do socialismo. Só que quando há pesquisas hoje nos Estados Unidos que você pergunta, foi até feita pela NBC, uma pesquisa que eu fiquei assim, absolutamente chocada. Essa pesquisa foi feita há mais ou menos uns 5, 6 anos. Você sabe o que foi o Holocausto? Aí está lá. 40 estados, 11 mil pessoas. São 50 estados, 40 estados, 11 mil pessoas. Você sabe o que foi o Holocausto? 62%. Não tenho a mínima ideia. A faixa etária era de 29 a 35 anos. Caramba! Não sei. Você sabe quantas pessoas morreram no Holocausto? Não. Aí dava opções. 50 mil, 150 mil, 1 milhão, 6 milhões. Aí a pessoa sempre respondia, 15 mil. Então, assim, e nessa pesquisa, eles perguntavam também, você sabe quantas pessoas o comunismo matou em toda a sua existência? Aí, porque eles já vinham do Holocausto, eu errei muito a conta do Holocausto, então eles falavam, 50 mil? Subiu um pouco, né? Não, um pouco mais, 150 mil, não, 110 milhões. Então, não tem como a gente fugir do presente ignorando o passado, porque se a gente fugir do que aconteceu e essa fuga agora ela é by design, não vamos empurrar tudo para debaixo do tapete, porque as páginas da humanidade, elas dão ferramentas atemporais para a gente usar hoje. Quando você conhece a história da humanidade e o mal se transveste em algum momento, você fala, opa, tem a mesma gênese, está com a roupinha diferente, mas a genética é a mesma. E aí quando você vê personagens como João Paulo II, por exemplo, no meu documentário eu falo muito sobre João Paulo II, que lutou contra o comunismo sem falar a palavra comunismo durante 26 anos do seu pontificado. 26 anos lutando contra o comunismo, ele nunca falou o comunismo, mas ele lutou e fez-se entender que o comunismo era o grande mal, não apenas da Polônia, da União Soviética, mas que ele seria estendido para o Ocidente se as pessoas não entendessem o que era o comunismo. E uma das primeiras regras, tirar Deus da vida das pessoas, acabar com a religião, substituir Deus, qualquer que seja o seu Deus, pelo Estado. Então, ele não atacou o comunismo diretamente, o comunismo. Ele fez o quê? Ele enalteceu grandiosamente a fé das pessoas. Ele deu o antídoto, mostrando sem o antídoto onde vamos chegar. Isso faz com que as nossas ferramentas elas sejam mais eficazes e inteligentes do que simplesmente bater de frente. Quando João Paulo foi para Varsóvia, aqueles 9 dias, né, que riscaram uma faísca ali em 1979, eu digo que acabou com a queda do Muro de Berlim 10 anos depois, foi uma revolução, mas não tinha tanque, não tinha discursos inflamados, não tinha a palavra os soviéticos, mas tinha armas muito poderosas. Então, sem você entender o que é o comunismo, você não tem... Só simplesmente falar também, Bruno, como muitos falam, o comunista. É a mesma história de, você é nazista. É a mesma história.
Ah, você é nazista. Ah, você é racista. Aí você acaba colocando, você é misógino. Se você é homem, você é misógino. Aí você coloca todo mundo, todos os homens no balaio e todo mundo é misógino e aqueles que são acabam se misturando na multidão. Mesma coisa. Você é nazista. Ah, você é comunista. Nós precisamos parar com isso. A direita precisa parar com isso também. Nós precisamos dar o conhecimento para as pessoas, porque o comunismo hoje não vem com a foice, com o martelo, mas vem, você lê, por exemplo, o PNE do Ministério da Educação, é um manual stalinista ali. É um manual stalinista. Agora, quando você lê, por que eu falo hoje é um manual stalinista? Porque eu conheço a história, eu sei que muito do que está ali, eles usaram as mesmas armas que João Paulo usou para o bem de não bater de frente, mas ir colocando, alimentando, incendiando a fé das pessoas no bom sentido. Os comunistas fazem hoje com o neocomunismo de colocar a doutrinação toda stalinista na educação, aos poucos. Então, quando você lê o Plano Nacional de Educação, eu li todas as páginas, todas. Eu fiz 2 artigos na Oeste, a educação como arma. Eu fiz 2 artigos, porque era tanto absurdo que eu falei, não vai caber em um. Você identifica aqui, isso aqui, eu sei onde vai dar isso aqui. E não deu num bom lugar. Os americanos sabem fazer isso, porque os americanos lutaram contra o comunismo diretamente com os seus soldados morrendo ali, em grande escala. Então os americanos falam, não, a gente não pode aceitar isso. E aí é curioso, Bruno, porque hoje no Brasil há um debate da desinformação, né? O Supremo legislando contra o discurso de ódio, inflamado nas redes, a desinformação. E você vê nos Estados Unidos que lá, você chamar alguém de nazista, aqui no Brasil não pode. Lá pode chamar alguém de nazista. As pessoas ficam chamando uns aos outros de nazista, assim, na rede social? Não. O que acontece é o uso político, né? Chamaram Donald Trump de nazista mil vezes e tal. Agora lá, porque a liberdade de expressão é quase absoluta, não é absoluta, mas é quase absoluta, protegida pela primeira emenda à Constituição, o conhecimento até do que é ruim, ele é divulgado. E através do conhecimento amplamente divulgado até do que é ruim, a própria sociedade rejeita automaticamente as ideias ruins. Então já houve, por exemplo, uma manifestação nazista no Madison Square Garden, nos anos 30. E foi um horror aquilo. Nos Estados Unidos houve um movimento da KKK, que ele teve um revival também ali nos anos 30. Aconteceu, né, depois da Guerra Civil, as leis de Jim Crow foram estabelecidas no Sul, tudo bem, vocês vão acabar com a escravidão, então nós vamos passar leis de segregação. O Sul fez isso na era Jim Crow. Por que foi tão abjeto, e hoje isso não é escondido, o que foi ruim a sociedade rejeita. É por isso que a cultura woke morreu e vai morrer. Morreu agora nos Estados Unidos com a eleição do Donald Trump, porque o americano fez essa ligação. Isso aqui é política de segregação. Essa divisão toda aqui, homens e mulheres, gays e héteros, pais e filhos, isso aqui não vai dar certo porque a nossa história mostra que quando segregaram negros e brancos, deu muito errado. Foi imoral, foi uma fase negra da história americana. Então, o americano é mergulhado na história. E é isso que a gente precisa fazer até para o brasileiro. É claro que a nossa história é linda, mas quando a gente conhece a história mundial, até dos movimentos comunistas ao longo do tempo na humanidade e como ele tentou
se espraiar de maneira global, a gente consegue reconhecer, às vezes, a faísquinha daquele doutrinador marxista na escola do meu filho. Ana, não é nenhum segredo que a esquerda brasileira perdeu a conexão com a população, né? Queria saber qual que é a sua opinião sobre a direita. Acho que o fenômeno Pablo Marçal nas eleições municipais de São Paulo mostraram que essa conexão da direita talvez não seja tão forte assim. Você vê por aí? Vejo e achei que o debate Pablo Marçal / Bolsonaro / Tarcísio foi um debate cansativo, porque, mais uma vez, nós aguardamos o Salvador, muitos na direita substituíram um Salvador por outro, muitos na direita falaram não é nenhum nem outro, é esse terceiro, muitos falaram não é esse, nem esse, nem esse, ainda vamos encontrar. E eu fiquei muito impressionada, Bruno, que na fase de campanha da eleição daqui de São Paulo, havia uma série de coisas importantes acontecendo no mundo e as pessoas pedindo para a gente parar de falar da ONU. Eu quero saber do Pablo Marçal, eu quero saber do Bolsonaro, eu quero saber do Valdemar, E o Lula estava na ONU em uma semana, fez um discurso antissemita, o Brasil se levantou com o Irã na ONU, diante do discurso de Israel, e as pessoas só queriam falar de Pablo Marçal. Se alguém não entende a gravidade, é claro que a gente tem que falar das eleições municipais, mas ficou muito no personagem. Muita gente fala, mas o Donald Trump é um personagem, mas o Donald Trump é um personagem que especifica com todas as letras as plataformas governamentais dele, tudo, no lado social, no lado econômico, no lado geopolítico principalmente, e nós ainda ficamos muito no personagem, muito, e eu não falo só do Pablo Marçal, mas o balaio foi Pablo Marçal, Bolsonaro, Tarcísio. Lá nos Estados Unidos, quando há, de um lado, uma coisa muito óbvia, que foi Kamala Harris e Donald Trump, a direita se une. Debaixo do guarda-chuva dos republicanos existem conservadores, liberais, libertários. Eles todos têm as suas discordâncias ali. Mas Reagan também falava, né? Se alguém concorda comigo 80% do tempo, essa pessoa é um aliado e não é 20% um traidor. Aqui no Brasil ainda existe um tribalismo dentro da direita. Porque eu sou fiel ao Bolsonaro. Agora eu sou fiel ao Pablo Marçal. Eu vi pessoas que adoravam o Bolsonaro odiando o Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, há dentro da direita um elitismo de que tudo isso que está aí também é ruim. Não é nenhum, nem outro, nem outro, nem outro, nem outro. Nós não temos conservadores perfeitos, puro sangue, então eu não quero discutir. Mas quando na nossa história, Bruno, o conservadorismo brasileiro foi alimentado como foi o britânico, como foi o americano, nós não temos a mesma história que os britânicos e os americanos. O nosso conservadorismo é diferente, mas o nosso povo é conservador. O nosso povo é família, o nosso povo quer trabalhar. Se você mostrar para o povo brasileiro menos Estado é mais para você, ele vai entender, vai falar, opa, o Olavo fez um trabalho de educação nesse sentido, da independência do intelecto. E hoje eu ainda acho que há um tribalismo para um lado, para o outro. Se um defende um, não quero falar mais com você. E nós temos diante da nação hoje um mal muito maior,
muito maior. Nós temos hoje um regime totalitário que, para os pais americanos, os pais fundadores americanos, era o mais perigoso, que era a tirania do judiciário. O executivo você tira, o legislativo você molda, o judiciário acabou. Nós temos hoje uma democracia relativa, um regime totalitário, sim, fantasiado de democracia, e a gente ainda estamos aí batendo boca se é A, B ou C, que o conservadorismo não é puro sangue ou não é, e que Bolsonaro não é conservador o suficiente. Mas Bolsonaro abriu um caminho, Bruno, que ninguém abriu. Conservador ou não, ele abriu um conservador puro sangue, que é o que muitos dizem que ele não é. Mas ele é o conservador que abriu um caminho que nós nunca imaginamos ter sido aberto. Tem defeitos? Claro que tem. Poderia ter sido melhor? Claro que poderia. Mas ele tinha um Paulo Guedes. E jogaram, o mercado está aí, agora reclamando dos pacotes do Haddad, o mesmo mercado que disse que Lula seria um presidente apaziguador, faria bem para o mercado. Sai pesquisa agora dizendo que 90% do mercado não gosta do que está acontecendo. Então não era difícil ver em 2022 o que estava na linha. Não é difícil ver em 2024 o que está na linha e não vai ser difícil ver o que está na linha em 2026. Agora, nós vamos ter que fazer as nossas escolhas. Se nós vamos continuar batendo boca dentro da direita ou se nós vamos nos unir e lutar contra o mal que está hoje na forma do judiciário no Brasil. Ana, assim terminamos. Muito obrigado pelo seu tempo. Bruno. Excelente conversa. Muito bom estar aqui com vocês. E a você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Aguardo você no próximo Contraponto.